Olá, queridos irmãos, que alegria estar aqui com vocês nesse tempo especial da nossa EBD, um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento. Você que está acompanhando conosco a EBD aí, com certeza você já participou dos domingos anteriores com o tema A Jornada do Fim, com o pastor Márcio Tunala, o nosso professor Leandro acompanhando. Foi um tempo muito precioso. E se você participou da Jornada do Fim, agora nós vamos voltar lá para o início de tudo. Nós vamos falar um pouquinho de Gênesis, nós vamos falar um pouquinho da importância de estudar a Bíblia, nós vamos falar um pouco da importância de conhecer a Palavra de Deus, de mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. E nós estamos aqui com o pastor Wesley, nós estamos aqui com o irmão Everon conosco. Vai ser um tempo muito especial aqui e eu espero que você aproveite ao máximo esse tempo juntos. Mas antes eu quero orar com você para que Deus possa nos usar e nos abençoar nesse tempo juntos, tá bom? Baixa a tua cabeça e fecha teus olhos. Deus, muito obrigado por esse tempo de aprendizado, esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra nos guia, nos direciona. Estamos aqui, Deus, com os nossos corações abertos para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Nós estamos num tempo especial aí, motivados pelas inscrições do Clube da Bíblia. Você que se não fez a sua inscrição ainda, vá lá no site, vá no app da IBB, faça a sua inscrição. Esse tempo de aula aqui é um tempo especial também, focado nisso, focado nesse estudo da Palavra de Deus, para que você também entre em 2021 aí com o seu desafio de ler toda a Bíblia, de estudar toda a Bíblia. Não é isso? É isso mesmo, pastor Wesley? Perfeito. Realmente Deus nos deixou a Santa Palavra para que pudéssemos conhecê-la, nos aprofundar, entender quem é Deus e essa revelação. Legal, legal. Everon, algum destaque para nós aí, uma palavra tua para quem está assistindo com a gente aí a aula? Olha, eu acho que o desafio é maravilhoso ler a Bíblia durante o ano todo. O Clube da Bíblia vai apoiar todos os nossos leitores e pesquisadores. Mas eu estou muito ansioso para assistir a aula do pastor Wesley hoje. Afinal de contas, é o começo de tudo, é Gênesis. Legal, que bom. Então vamos lá, pastor Wesley, está contigo aí. Para você entender a dinâmica aqui que nós vamos ter, o pastor Wesley vai trazer o tema, vai apresentar o tema e depois nós vamos ter um bate-papo aqui, aplicando todo esse conhecimento, todo esse conteúdo nas nossas vidas aí, e principalmente na nossa vida como discípulos de Jesus. Vamos lá então, pastor Wesley, está contigo aí. Muito obrigado, pastor Wellington, irmão Everon. Nós entendemos o quanto a palavra de Deus, ela revela quem Deus é. O processo de revelação ele é progressivo desde o início do Gênesis, né? E o Antigo Testamento, ele compilado em blocos, nos ajuda a entender quem é e como é essa revelação do próprio Deus, né? A gente sabe que o Antigo Testamento ele está dividido na lei, em livros históricos, poéticos de sabedoria, profetas maiores, profetas menores, e assim os livros do Antigo Testamento são compostos. O mesmo acontece na divisão que a gente pode observar em relação ao Novo Testamento, né? Nós temos os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais, os livros históricos e o livro profético do Apocalipse. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro do Gênesis. É muito legal, sabe, pastor Wellington, Everon, a gente entender o Gênesis como o grande livro que aponta Jesus, que aponta o Messias, que aponta tudo o que acontece no decorrer da palavra, né? O livro do Gênesis, como significado etimológico, é o princípio, é uma narrativa da criação, né? Ali a gente tem a revelação de Deus ao homem e toda a história da criação. É interessante que o livro ele se divide em 3 grandes seções. A primeira seção mostra a história primitiva, a segunda vai tratar lá do capítulo 11 até o capítulo 37 da história antiga patriarcal, que é os patriarcas bíblicos, e a gente tem do capítulo 37 ao 50 a grande história de José, né? E a gente vai perceber que o próprio livro do Gênesis já faz, lá no final dos capítulos, uma transição para o livro do Êxodo, indicando, né, o processo de salvação, de providência, de cuidado de Deus que acontece ali no livro do Êxodo, né? Deixa eu fazer um comentário aqui então, pastor, que você falou uma coisa muito legal, muito importante. O livro do Gênesis, né, e todo o Novo Testamento, não só o livro do Gênesis, ele aponta para Jesus. Perfeito. Isso ajuda a gente a entender para os nossos
leitores aqui, para os nossos alunos, né, quem está participando conosco, né, e principalmente aqueles que vão participar do Clube da Bíblia, entender esse processo como um todo. A Bíblia, apesar dela ser composta por vários livros, escritos em momentos diferentes, ela tem um grande objetivo, que é apontar para o nosso Salvador, apontar para Jesus, né? A história toda, a construção toda daquilo que Deus fez desde o começo, desde a criação do mundo, já existia um propósito maior. Eu acho que esse entendimento, então, é bem importante, né? O que você acha disso, Évero? Olha, pastor, eu penso que quem consegue compreender os 3 primeiros capítulos do Gênesis, que vai do capítulo 1 até um pouco mais da metade do capítulo 3º, entende todo o resto da revelação. Se você compreende bem isso, você entende como Jesus chegou até nós e qual era esse plano maravilhoso de salvação. Legal. E é exatamente isso que acontece, né? A gente vai observar que os 2 primeiros capítulos, eles vão tratar do processo de criação sobrenatural de Deus e como o universo, a Terra, todo o universo vivo, né? A vida, ela se estabelece como um propósito, como um ato de amor, né? E o capítulo 1, ele vai mostrar como Deus, Elohim, através da fala, através da palavra, ele determina. E a gente vai ver que os capítulos, eles trazem algumas ordens, até chegar no 7º dia, do 1º ao 7º, né? E aí, no 2º capítulo, a gente vai ver como Deus cria o homem, Adão, Eva, e depois disso, a grande afirmação do poder da família pelo casamento do casal, né? Então, na semana da criação, a gente vê 10 grandes mandamentos, comandos divinos, né? E a gente vai ver que esses 10 comandos acontecem do 1º até o 6º dia. Já que no 7º dia, Deus ele fala do descanso, ele estabelece o descanso, né? No 1º dia, Deus cria a luz, Deus dá o comando, haja luz, e separa a escuridão das trevas. No 2º dia, a gente tem o 2º comando, que é a separação entre o firmamento no meio das águas. A gente vai ver ali, faça-se o firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Já no 3º dia, a gente vai ver o 3º comando, que Deus manda que as águas se juntem, né, no lugar, e a terra seca começa a aparecer. É interessante que a gente vai ver ali, né, o florescimento das ervas, das plantas, das árvores frutíferas, que aí vem o 4º comando, ainda no 3º dia. No 4º dia, a gente tem a criação dos firmamentos, que aí provavelmente é o sol, a lua, as estrelas, e isso aparece como lá no 4º dia, já que o 5º comando está aí nesse 4º dia com o surgimento dos luzeiros. A Bíblia vai falar luzeiros no firmamento do céu, né? Já no 5º dia, a gente tem o 6º comando, em que Deus manda o mar encher de criaturas, né, pastor? As criaturas vivas, os pássaros também começam a voar nos céus, e Deus cria então as criaturas que estão nos mares, e Deus cria as aves. No 7º comando, a gente vai ver então a ordem de Deus para que os animais frutifiquem, multipliquem-se, né? Já no 6º dia, Deus manda a terra produzir criaturas vivas, que é o 8º comando, né? Criando, os animais vão se multiplicar, cada um segundo a sua espécie. E Deus cria a humanidade, o próprio homem, à sua imagem e semelhança. Isso é muito interessante, porque o Cristo que se revela durante todo o Antigo Testamento, lá ainda no capítulo do Gênesis, o próprio Deus que se apresenta a Jacó, né? Ele se apresenta e Jacó luta com o homem. Então a gente vai falar da pré-encarnação do Verbo, Cristo aparecendo como aquele que sempre teve o corpo que serve como modelo para a criação. Então, a valiosidade, né, o valor, a beleza do corpo humano, que será resgatado na ressurreição como corpo incorruptível, é a grande obra da criação. Por isso, criado à imagem e semelhança de Deus, nós, no nosso corpo, seremos transformados. Por isso, a imagem e semelhança, ou seja, na Trindade, Cristo tendo o corpo que serve como modelo para a criação. No 7º dia, a gente vai ver aí, né, o 10º comando, ainda no 6º dia, a gente vê o 10º comando, que é frutificar. Deus fala para o casal, enchei, multiplicai a terra, tenham filhos, né? E no 7º dia Deus descansa.
Legal, esse movimento é bem interessante de nós vermos, né? Um Deus que é um ser relacional, um Deus relacional. Então, e ele desde do início, desde o princípio, ele cria toda a estrutura, cria todo o universo, cria o mundo, cria a terra, e a gente percebe que ele tem um propósito. Ele cria a terra, ele prepara um ambiente para colocar o ser humano que ele vai criar para se relacionar com ele, mas ele prepara o ambiente para o ser humano conviver, para o ser humano ter possibilidade de desenvolver suas habilidades colocadas pelo próprio Deus, né? E Deus então se relaciona com o homem, cria todas as coisas, cria o homem, né, com todos esses comandos que você nos citou, mas a gente consegue perceber isso, né? Um Deus relacional que tem a intenção de se relacionar com a sua criatura. Perfeito. E eu acho que vale a pena dizer que centenas de anos antes, a escrita começou a ser desenvolvida. Primeiro nós temos sinais da escrita em placas de barro, isso tudo foi sendo desenvolvido, o homem foi aprendendo, a sua inteligência foi evoluindo, né? Aí o povo do qual Moisés pertencia já tinha a sua língua, a sua escrita, e tão somente neste momento Deus se revela a Moisés e diz: Moisés, agora escreva aí tudo o que aconteceu. Tudo que aconteceu lá no início. Isso, faz muito tempo que isso tudo aconteceu, a transmissão era só oral, mas agora Deus, depois da escrita consolidada, coloca as palavras na cabeça de Moisés e Moisés transcreve isso, e é por isso que nós temos essa narrativa. Acho que isso revela a preocupação de Deus em garantir que esse registro fique, né, para que as gerações futuras pudessem conhecer e aprender desse Deus que é um Deus relacional, que é um Deus que ama, um Deus que deseja se relacionar conosco. Mas aí, pastor, eu não sei se eu vou antecipar aqui alguma coisa, mas esse movimento da criação, né, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, onde Deus quer se relacionar conosco, chega um momento que ele é interrompido, essa relação da criação e do homem com Deus. Fala pra gente um pouquinho disso aí, então. Pastor Wellington, isso está no capítulo 3, né? Com a introdução, com a chegada da serpente como a própria figura, né? A manifestação de Satanás na tentativa de romper esse plano divino. A Bíblia diz que era o animal mais astuto dos animais do campo, e era lindo a serpente, né? Por ter como punição rastejar, é possível, segundo alguns autores, que ela voasse, que tivesse asas, que tivesse pernas, e fosse tão lindo, e todo o seu couro brilhasse à luz do sol, né? Então, a punição é que ela comesse do pó da terra. E essa serpente, né, usada por Satanás, convence a mulher, dando-lhe então a certeza ou a palavra de que ela não morreria, que seria como um dos deuses. Já no capítulo 4 e 5, que vai tratar da história de Caim e Abel, a gente observa o resultado dessas decisões que geraram e introduziram o pecado no mundo, né? A Bíblia já traz a primeira família, mostrando o conflito nessa família, contando ali a história de Adão e Eva, Caim, Abel, Sete como filhos, né? E aí a gente vai ver que a Bíblia vai sim relatar que tiveram filhos e filhas, mas não traz o nome desses filhos e filhas. O que a gente sabe é que Adão viveu 930 anos, segundo a Bíblia, né? Possuíram filhos e filhas, mas dá um destaque ali, já no capítulo 4 e 5, sobre a história dos dois, do primeiro conflito, né? Mostra Caim como lavrador, Abel como pastor e o sacrifício rejeitado por Deus, né? E aí Caim, depois de assassinar o próprio irmão, ele vai viver na região de Nod. Essa é uma região ali que estava ao leste do Jardim do Éden. Ele foge, ele escapa, né? E ele desposa uma mulher que tem um filho chamado Enoque, né? A Bíblia vai falar desse filho. É interessante como Deus resgata apesar do erro, né? Enoque vai ser aquele que, segundo a Bíblia, será o primeiro a invocar o nome de Deus, Yahvé. Então, apesar do erro, Deus resgata gerações. Então, isso é muito interessante e a gente vai ver como lá no 5º capítulo, a gente vai ver que o Gênesis vai introduzir, mostrar, vai revelar como Abraão, ele vem de uma linhagem sacerdotal, né? Há uma fonte sacerdotal, e como Abraão, na sua genealogia, tem todo um propósito, né? Que vem lá de cima, daqueles que invocaram o Senhor, que clamaram o Senhor, mostrando a responsabilidade
já como resultado de Abraão, naquilo que fazemos com as nossas gerações, né? Então, quem nós somos impacta diretamente aqueles que virão posteriormente. E eu acho que isso revela também que o homem, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e aí lá desde o início ter um relacionamento com Deus, ter criado com esse propósito, isso que você falou, por exemplo, de Enoque, né, que busca Deus, então a gente consegue perceber que o ser humano em geral, ele busca o divino, ele tem essa necessidade de buscar o divino. Então, entender isso e conhecer isso, para nós que estamos aqui aprendendo, estudando, para nós que temos uma missão de comunicar o amor de Jesus, de falar de Jesus, é muito importante porque nesse relacionamento nosso com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, a gente pode perceber e destacar que elas têm uma busca de Deus, elas buscam por algo, elas anseiam por algo, que é esse retorno a esse relacionamento com Deus, né? E claro, Deus responde. Hoje nós temos a figura, hoje não, né? Jesus nasceu, a gente já vive 2000 anos depois de Jesus nasceu, a história já tomou outro rumo, a gente entende que Jesus é o único caminho, mas conhecer isso lá desde o princípio é importante para nós, para que a gente possa aplicar isso nessa caminhada discipular, nessa caminhada de sermos discípulos que fazem discípulos de Jesus. Então é legal ter esse olhar, né, para a Bíblia como um todo, desde lá do Gênesis. Eu não preciso falar de discipulado só olhando para o Novo Testamento, eu posso falar de discipulado olhando lá para o Gênesis. Eu acho que é isso que é gostoso a gente entender. E tem uma pergunta muito interessante que as pessoas fazem, mas espera aí, era Adão, Eva, Caim e Abel. Caim casou com quem? Com quem era a mulher de Caim? A Bíblia não nos dá uma resposta absoluta sobre isso, mas deixa-nos deduzir algumas coisas importantes. A própria Bíblia revela que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. E se Adão viveu 930 anos, esse pessoal também cresceu, ficou jovem, adulto, e muito provavelmente, no início, houve uma relação consanguínea e provavelmente Caim casou com uma irmã, uma prima, uma tia, mas uma parente sua, e daí começou a multiplicação das pessoas nesse mundo. Então, no começo, certamente houve uma relação consanguínea, onde Deus abençoou e não existiu nenhum problema para isso. O propósito de multiplicação acontecendo. É interessante que esse elemento da busca de Deus independe do tempo de vida, né, do indivíduo. Os períodos antediluvianos, antes do dilúvio, os homens viveram muito tempo, né? E mesmo tendo vivido longos períodos de vida, isso não retrata suficientemente que buscavam a Deus por isso, né? Você conhece, às vezes, uma pessoa que tem muito tempo, que está ouvindo a palavra de Deus e o tempo de vida não lhe gerou uma decisão, uma consciência, né? E a gente vai ver que desses homens que buscaram a Deus, Noé é uma figura interessante, está lá no capítulo 6 a 9, né? Conta ali a história de Noé. A Bíblia diz que Deus olha para a humanidade, enxerga um homem justo e diz para ele, você vai construir uma grande arca, você, sua família, e você vai buscar animais em casais, né, esses, de todas as espécies, e vai colocar dentro dessa arca, a arca da salvação, que vai prefigurar Cristo como aquele que salva, né, do grande dilúvio, da morte eterna. Então Deus encontrou Noé como um homem e ofereceu a ele uma possibilidade de uma nova linhagem, tá? De tudo ser renovado. Então Deus disse, você vai fazer uma arca, ele é obediente durante todos aqueles 120 anos e coloca dentro da arca várias espécies, né? Seres vivos, e ali é interessante que esses animais servem tanto para o sustento durante a jornada, como também para a repovoação da terra, né? E as águas começaram. A gente sabe que as águas começaram e elas subiram. Noé é preservado com sua família, mas quando começa a descer, eu quero chamar a atenção de que as montanhas começaram a emergir. E Noé vai enviar um corvo e ele volta, né? Vem de volta. Ele volta de um outro lado, ou seja, ele vai rodear as partes secas e não encontra um lugar para pousar. Ele envia uma pomba e ela retornou. E depois, 7 dias depois, a Bíblia diz, 7 dias depois Noé enviou a pomba e ela voltou com um ramo de oliva. Olha que figura interessante, né? Da oliveira,
o azeite. O azeite, o Espírito. O Espírito, a salvação, o cuidado, a renovação. Então, apontando para aquilo que já iria acontecer como uma figura, né? E aí ele vai, mais 7 dias depois, ele envia uma nova pomba e ela não retorna. Então, se nós compararmos ilustrativamente as linguagens do Gênesis com aquilo que acontece com Cristo, a gente vai ver a pomba lá no batismo, né, como símbolo do Espírito. Então, são figuras muito interessantes, mas Deus vai revelando como essa nova linhagem, através de Noé, vai estabelecer ali uma nova aliança. Então, Deus promete que através dessa nova aliança não destruiria mais o mundo, mas estabeleceria uma nova aliança ali com a figura do arco-íris. Então, Deus é um Deus de aliança, e essa figura da aliança vai aparecendo durante todo o livro do Gênesis. E esse cuidado de Deus em preservar uma família, para repovoar a terra, preservar cada espécie, de novo reforça essa intenção de Deus de manter esse relacionamento com o homem. Né? Deus poderia simplesmente acabar tudo, né? Deus é Deus, ele não precisaria ele não precisa de nós, mas ele deseja esse relacionamento. E ele poderia ter refeito o homem de novo, não, mas ele escolheu alguém que temia ele. Noé era esse homem que temia Deus, que caminhava com Deus, né? E escolheu esse homem para dar essa continuidade, repovoar, mas dar continuidade a esse relacionamento que Deus tem conosco. De novo, essa aplicação muito interessante, muito direta do propósito de Deus para nós, do propósito de Deus com o ser humano. Esse entendimento, esse olhar da Bíblia, eu acho que quando a gente lê todos os livros da Bíblia, quando a gente passa o nosso olhar por toda a Escritura Sagrada, a gente consegue extrair isso, perceber isso. Independente do momento, independente da história, independente das circunstâncias que acontecem, Deus sempre está nesse movimento de estar disposto a restabelecer esse relacionamento com o homem, né? E Noé representa isso, como você muito bem disse, aponta para aquela redenção maior, para esse relacionamento maior que está em Jesus Cristo. Esse olhar eu acho que é especial demais. Quem está nos assistindo precisa ter isso muito claro, né? Ter isso muito evidente. A palavra de Deus ela tem um objetivo muito direto, muito claro, que é apontar Jesus e Deus nesse movimento de resgatar o homem para si, para esse relacionamento de intimidade com Ele. Desculpa, pastor, vou fazer uma observaçãozinha claro. Aqui. Eu gosto de pensar no seguinte: nós estamos vivendo uma época de pandemia e ficar em casa, às vezes sem poder sair, sem poder se comunicar, não é fácil. Quando nós fazemos uma leitura rápida do Gênesis, a gente vê lá 40 dias chovendo de dia e de noite. E nós achamos que foi só 40 dias que eles ficaram dentro da arca. Mas quando nós vamos ler mais atentamente, olhar registros arqueológicos, nós chegamos à conclusão que eles ficaram mais ou menos 1 ano dentro da arca. O tempo todo pode ter chego a 1 ano dentro dessa arca. Imagine você convivendo com diversos animais, com todo aquele cheirinho e tudo, 1 ano dentro de um barco, esperando poder sair desse barco. E nós, às vezes, ficamos aí 15 dias, 20 dias, 30 dias dentro de casa sem dar uma saidinha, a gente já fica desesperado. Pense 1 ano dentro do barco. É uma reflexão importante nesse momento, né? É interessante como essa relação dos 40 vai aparecer em vários momentos da Bíblia, né? Sim. 40 dias choveu, depois 40 anos no deserto, Jesus vai jejuar 40 dias. Perfeito. Então é interessante que 40 representa um período de tempo que é dedicado àquilo. Né? Agora, o livro do Gênesis insiste na dimensão da linhagem, das gerações, das famílias, mostrando como Deus não é um Deus de ruptura, mas de continuidade. Sim. O capítulo 10, por exemplo, ele vai mostrar como Deus, ali você tem, né, Deus inspira Moisés a escrever sobre a lista dos descendentes de Noé. Então, nessa lista de famílias, a gente vai ver que culmina lá na Torre de Babel. A Torre de Babel é um contraposto entre aquilo que Deus fez através de Noé, ou seja, Deus decide e a obediência, e a Torre de Babel, o homem decide e a desobediência. Então, é nesse contraditório que existe, é nessa diferença que existe entre a vida de Noé na arca e Babel, realmente nos chama a atenção, né? Lá na Torre de Babel, no capítulo 11, a gente vai ver que há o surgimento das diversas línguas, porque Deus decide confundir
a humanidade que está ali, né, construindo uma torre para chegar até Deus. Então, é o homem que tem sede de Deus, mas faz do seu jeito. Trata-se ali, provavelmente, da região da Mesopotâmia. Mas Yahvé desce à terra e decide confundir. Agora, eu quero chamar a atenção, porque é ali no capítulo 11 que nós observamos o verbo no plural. Diz lá, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. O verbo no plural demonstra a Trindade agindo desde a criação, ali também naquele momento. É o Pai, Filho e o Espírito Santo negociando, né, as decisões. Então ali, nesse momento, encerra essa primeira sessão do livro do Gênesis e a gente cai na segunda sessão, que trata da antiga história patriarcal. Então é o ciclo de Abraão, né? Ali a gente vai ver a narrativa do chamado de Deus para Abraão, né? Ele vem sim da linhagem, ele é da genealogia de Noé, né? Mas ele é o 10º, a Bíblia vai dizer que ele é o 10º a partir de Noé, assim como Noé é o 10º a partir de Adão. Então, é muito interessante quando a gente faz o comparativo com Mateus, né? Nas 14 linhagens até Davi, 14 até Cristo, como Deus insiste nesse processo de simetria. As linguagens de Deus, 14 como múltiplo de 7, perfeição, sabe? Então, ler a Bíblia enxergando os mistérios que estão contidos na palavra é muito interessante. É no capítulo 12, então, que o chamado de Abraão se dá, já que Abraão está numa terra de idólatras, ali junto do seu pai, de seus familiares, seus irmãos, casado com Sarai, que depois vai ter o nome mudado para Sara, né? É que Deus encontra em Abraão um homem que valeria a pena começar uma nova linhagem, uma genealogia espiritual. Então, Sara era estéril, a gente conhece a história, né? Ele está ali morando ao lado de Ló, ele viaja para Herã e fixa ali a residência. Mas aí tem um dia que Deus chama Abraão. E no chamado de Abraão, a gente vai ver que Deus vai falar para ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, eu vou te mostrar uma terra. E ali, Deus promete, te abençoarei, farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome. Deus chama e promete. Deus estabelece uma aliança e traz benefícios, bênçãos, né? E Deus vai falar para ele, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O chamado ali é interessante, irmãos, que ele inaugura 3 grandes temas, né, ali no livro do Gênesis. Ele vai falar sobre a migração para Canaã, ele vai falar sobre a promessa que está sendo estendida à sua descendência, mas também a promessa de tornar a terra, todas as outras gerações, abençoadas por conta de Abraão. Então, nesse tripé de bênção, é que o chamado dele também nos chama a atenção. Ou seja, Deus o tira de lugar, Deus diz que através dele toda a descendência dele seria abençoada, e não só a dele, a dos outros. Então, o que isso traz para nós? Muitas lições, né? Com certeza, Deus, esse movimento de Deus em escolher para si um povo, né, a partir de Abraão escolher um povo para si, já prenunciando, vamos dizer assim, se a gente pode apontar, de novo, novamente para Cristo, onde a partir dessa descendência de Abraão, onde nós chegaremos até Cristo, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aí não mais um povo simplesmente de um posicionamento sanguíneo, né? Mas um povo que vai ser ligado ao sangue de Cristo, aquele que vai verter por nós, aquele que vai nos redimir, nos reaproximar de Deus. Então, ele sai de um povo simplesmente etimológico ali para um povo que alcança toda língua, toda raça, toda etnia, né? Então, é esse movimento de Deus. E para mim, eu sempre vou resgatar esse movimento de Deus de relacionamento, né? Porque para nós, como discípulos de Jesus, esse movimento ele é o essencial para a nossa vida. A história, todo o contexto do panorama bíblico precisa nos trazer para esse movimento de nos relacionarmos. Então nós temos uma missão dada por Jesus para trazer, ou para formar, ou para constituir esse povo que o próprio Deus
já planejou desde Abraão, já planejou desde a fundação do mundo, desde quando ele iniciou tudo. Então, esse propósito de Deus, ele nunca se frustrou. Esse propósito de Deus, ele nunca deixou de existir, né? Independente do homem se afastar ou não, independente do homem buscá-lo ou não, Deus se manteve firme nesse propósito. Perfeito. E esse início desse movimento, claro, está desde a criação do mundo, mas ele se consolida aqui quando Deus escolhe Abraão e forma esse povo, escolhe Abraão para, a partir dele, todas as famílias da terra serem abençoadas. É isso que o texto sagrado nos diz. É legal pensar que, às vezes, algumas pessoas pensam assim, não, mas a Bíblia faz a narrativa da história do povo hebreu, né? Deus gostava do povo hebreu e Deus protegeu os hebreus. Não é bem assim, né? A história é muito mais plural do que isso, né? Quando nós lemos a Bíblia, e o Clube da Bíblia está aí para isso, né? Para estimular as pessoas a ler e pesquisar, nós começamos a entender que todos os povos foram chamados. E quando nós vamos lá para o livro de Romanos, Paulo deixa isso muito claro, quando ele diz que em Jesus todos nós fomos adotados por Deus como seus filhos. E Paulo chega a dizer que os gentios podem ser mais judeus do que os próprios judeus, porque muitos deles receberam Jesus e os judeus, nem todos o receberam. Então é sensacional essa história e saber que nós estamos incluídos nesse planejamento. É isso mesmo. Pastor Wesley, e aí? Esse olhar para o Gênesis, né? Identificar todas essas nuances, identificar todo esse movimento de Deus ao conduzir a história, e a palavra de Deus deixa isso muito claro, Deus como não só o nosso Criador, né? Não só como o nosso Senhor, mas Ele é o condutor de toda a história. O que a gente pode extrair mais aí dessa leitura de Gênesis? Como a gente pode aplicar mais isso? Que lições nós podemos extrair mais aí dessa leitura, desse olhar para Gênesis? Eu acho interessante que Deus, quando se manifesta para aproximação. No livro, a gente vai observar que ali no chamado, nesse capítulo, a palavra bênção aparece 5 vezes, quando Deus se relaciona com Abraão. Então, a aproximação de Deus é para querer bem e nunca querer o mal. Então, nesse contraste entre Abraão e o episódio da Torre de Babel, a gente observa em Babel as linhagens se desfazendo, os povos se distanciando, e em Abraão, mesmo não tendo filho ainda naquele momento, as linhagens por promessa se agrupando. Então Deus é um Deus que agrupa, que junta, que é um Deus que gera, promove coesão, né? Então a bênção que divide não é bênção. A bênção sempre agrega. Por isso Jesus ele vai falar o tempo todo para discípulos que estão juntos. Ele vai ensinar sobre a igreja, ele vai apontar sobre a igreja como um coletivo necessário para a sobrevivência. Então, a Bíblia vai mostrar no chamado e no Gênesis o poder da família. Então, a fama de Abraão, ela advém da sua bênção, de ter nele a bênção divina. A bênção divina está sobre ele. E aí a gente vai observar que ele, num determinado momento, após o chamado, ele parte para o Egito, porque há um grande processo ali de dificuldade naquela região, né? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ela não nega os erros dos homens. Abraão é um homem de Deus, é chamado por Deus, mas Deus revela o contraditório, ou seja, o que existe ali nele como humanidade, como falha. Então a Bíblia mostra que Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós falhamos. E Abraão vai para o Egito com medo da sua esposa, que era muito bonita, né, de ser tomada pelo faraó. Ele arruma uma história de que ela é sua irmã. E a Bíblia diz que quando o faraó a toma como mulher, há uma grande maldição sobre ele, e de algum modo que a Bíblia não revela, faraó tem logo essa sacada, né? E ali ele vai devolver a mulher para Abraão, vai expulsá-lo do Egito e vai dizer, rapaz, sai daqui porque você arrumou um problema para mim. Então Abraão tentou dar o seu jeito, mesmo sabendo que Deus tinha prometido que estaria com ele, né? Então ele segue a sua viagem, mas o interessante ali é que nessa viagem, antes de chegar ao Egito, eu chamo a atenção para o momento em que ele para na região de Siquém e próximo ao carvalho de Moré, Deus aparece para ele e ele estabelece um altar. Abraão, e também Isaac vai fazer isso depois, eles sempre
constrói altares em homenagem à manifestação de Deus. Ou seja, ele está demarcando, ele está demonstrando, ele está dizendo de ciclos, onde Deus aparece para ele. Ou seja, ele reconhece quem Deus é através da manifestação visível. Ele está dizendo, Deus esteve até aqui comigo, Ele esteve aqui comigo. Isso mostra realmente que nós devemos reconhecer sempre e lembrar sempre e fazer com que os nossos filhos lembrem sempre de quando Deus se manifestou na nossa vida, através de milagres, ações e do poder dele. Mas ao mesmo tempo, Abraão, ele vai também em outro momento dizer que Sara, ele comete o mesmo erro, tá? De que Sara é a sua mulher, é a sua irmã. Em outro momento ele faz isso, né? E Deus chama a atenção dele e Deus o pune por isso. Ou seja, apesar do erro humano, o Gênesis vai mostrar que ele continua sendo homem, mas Deus o ama tanto, que o perdoa, que restaura essa aliança sempre. E isso, de novo, aplicando para nós hoje, né? É importante a gente entender que nessa caminhada com Deus, nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada de fé, às vezes a gente se sente pressionado em sermos homens e mulheres perfeitos. Deus sabe que nós não somos. Deus nem tem essa expectativa. Mas esse olhar, entender que Deus é o Deus que ama, que é o Deus que perdoa, que é o Deus que restaura, é fundamental. E você trouxe algo fantástico que eu queria que a gente aplicasse também. As experiências de Abraão com Deus sendo celebradas, sendo registradas, né? Inclusive celebradas para que as gerações futuras pudessem conhecer e saber dessas experiências com Deus. Então, como nós hoje, eu queria que a gente falasse rapidamente um pouquinho sobre isso. Como a gente pode aplicar isso hoje? Como nós, discípulos de Jesus, no nosso convívio familiar ou nas pessoas que estão próximas de nós, como nós devemos ou como nós podemos hoje vivenciar essas experiências ou ter essas experiências com Deus e de que maneira nós podemos evidenciá-las para que a nossa família seja impactada, para que as pessoas que estão próximas a nós sejam impactadas, para que elas possam perceber que o que está acontecendo conosco é a ação de Deus. Hoje nós não temos esse hábito de erguer altar, né? Você não vai fazer lá um monumento na sua casa, mas como nós podemos de maneira prática fazer isso? Como nós podemos celebrar essas experiências com Deus? Como nós podemos fazer com que isso fique marcado para nós e para quem está próximo de nós? Como que vocês enxergam essas possibilidades? Eu gosto de pensar que quando Deus chamou Abraão lá da sua terra, de Ur dos Caldeus, Abraão escutou o chamado de Deus e obedeceu. Né? Aconteceu isso comigo, certamente aconteceu com todos nós. Uhum. Um dia Deus se revelou a nós, nos chamou e nós escutamos a voz de Deus e o obedecemos. Assim como Abraão, nós somos imperfeitos. Assim como Abraão, nós cometemos falhas, erros, pecados, pisamos na bola. Né? E podemos até magoar pessoas e criar circunstâncias constrangedoras. Mesmo assim, o amor de Deus é tão forte, ele nos inunda tanto que a partir do momento que nós estamos dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo, ele se revela em nós, nos ajuda a superar os problemas e permite com que isso contamine aqueles que estão perto de nós. Que legal, isso gera vivenciar experiências diárias com Deus. Sim. Né? Experimentar esse cuidado, esse amor de Deus, experimentar o perdão, essa restauração de Deus. Pastor Wesley, como viver isso em família? Como que a gente pode, de alguma maneira, ajudar os nossos filhos, ajudar as pessoas que estão próximas a nós, inclusive, a perceber essa ação de Deus, essa manifestação da presença de Deus ou dessas experiências que nós vivemos com Deus? Eu acho que isso se revela no capítulo 13, de uma maneira muito clara. Né? Abraão caminha com Ló. Ele já tinha feito uma aliança com Deus. É o mesmo que nós, quando nós aceitamos a Cristo e começamos a nossa vida cristã. Mas isso não nos isenta de problemas, de dificuldades e conflitos dentro do seio familiar. E a Bíblia diz que lá no capítulo 13 há uma separação entre Abraão e seu sobrinho Ló, porque as riquezas começaram a aumentar, o rebanho começou a crescer, a se multiplicar e eles moravam juntos ali na mesma terra, só que os empregados de Ló começam a brigar com os empregados de Abraão. E acho que Abraão manifesta princípios éticos que estão ligados a Deus, como verdade, justiça,
né, honestidade, porque ele reconhece que não era bom homens da mesma família terem confusão entre si. Então ele olha para Ló e diz assim, olha, não é bom que a gente brigue, ou que os nossos empregados briguem. Entre nós está tudo bem, mas nossos empregados não. Então você escolhe qual caminho que você vai. Então a Bíblia diz que Ló vai para um lado, Abraão vai para outro. Ló fica na terra de Sodoma e Abraão se instala nas regiões de Canaã, na terra de Canaã. Só que tem um problema aí. Né? Apesar de Abraão ter deixado Ló tomar a decisão, e eu tenho certeza que Abraão seria o mesmo homem independente da terra, Ló não. A família de Ló é contaminada com a cultura, com os preceitos, com os princípios da região de Sodoma, que era uma região em que a Bíblia diz que eram homens maus e grandes pecadores contra Yahvé. Então, há um relato muito interessante no capítulo 14 que mostra ali um encontro de Abraão com Melquisedeque, porque há uma coalizão militar contra os povos daquela região, né? E ali onde Ló morava, você tem ali a região de Bera, né? Sodoma, Gomorra, que eram cidades próximas, vizinhas, Sinabe e Admá. Então, há uma coalizão militar para tomar aquela terra e Ló é levado escravo junto com seus filhos, os seus bens. E Deus move o coração de Abraão para sair de onde ele está, ele junta 318 homens e vai socorrer e livrar esses escravos. Né? Então ele liberta não apenas Ló e sua família, como também ele resgata os bens. Então ali a gente vê que Abraão não apenas é usado por Deus com esses 318 homens para resgatar Ló, mas também o rei de Sodoma depois vai oferecer a ele, já que você resgatou o nosso povo, Abraão, eu vou deixar que os espólios, que a nossa riqueza fique com você. Há ali um princípio muito interessante da vida de um homem com Deus. Quando ele enxerga que a riqueza desses homens de Sodoma era fruto de pecado, ele não quer essa riqueza que vem do mal, que vem de coisas erradas. Então ele não aceita uma coisa boa, mas que vem de uma fonte ruim. Então Abraão, ele vai... É interessante que o rei de Sodoma, ele vai ao encontro de Abraão oferecer essa riqueza, mas ele também vai ao encontro de Melquisedeque, que a Bíblia vai falar que era um sacerdote, e leva pão e vinho. Isso nos lembra quem? Nos lembra Jesus, que toma o pão, toma o vinho, né? E o chama depois, no Novo Testamento, da linhagem de Melquisedeque. Interessante que Melquisedeque é aquele que vai abençoar Abraão pela sua postura de não aceitar algo bom, mas de fontes ruins, e vai levantar as mãos em nome do Deus Altíssimo e dizer o Criador dos céus e da terra. Essa máxima, o Deus que criou o céu e a terra, reconhecida no livro do Gênesis e revelada através do próprio livro, é a fala principal de Melquisedeque quando abençoa, segundo o livro, por 2 vezes Abraão. E é interessante isso que você coloca, esse movimento, então, que a gente percebe no decorrer da história, que as experiências de Abraão com Deus levam ele para atitudes que são aprovadas por Deus ou direcionadas por Deus. E se nós formos aplicar isso para nós hoje, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Cristo, ele precisa ser